Bom dia, boa tarde e boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 201 e minguando até 1089 dias. Quem não 3 de junho de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nessa voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Segunda parte, intervenção divina. Intervenção de Cristo, né? Intervenção de Cristo é anticristo, tá? Vocês compreendam. E se você quiser entender o que significa anticristo rapidamente, entenda que o anticristo ele vai representar os atos, certo? Os atos. Acima do corpo tem um relacionamento social. E esse relacionamento social a gente chamamos de atos dos corpos. Ele pode ser consciente ou inconsciente. Os inconscientes, eles são perigosos, tá, irmãos? Eles matam Emanuel, eles tiram a vida de Emanuel, eles matam Emanuel, porque eles não têm consciência. Eles acham, eles criam várias situações sobre o que poderia ser o relacionamento social e mata os profetas. Mata, sempre matou e sempre matou, né? Porque eles acham, eles têm os deuses deles, têm o deus pagão deles. Mas aí o que acontece? Como não tem como relacionar a esses inconscientes, né, esses seres desgraçados, aí vem os conscientes. Aí, para se alinhar junto com eles, então eles criam uma metafísica positiva e uma metafísica negativa. Para quê? Para manter aqueles atos equilibrados, para manter a inconsciência equilibrada. Porque eu já tenho dito isso, vou falar, não dá para você conversar com uma pessoa falsa, que ele tem uma ideia física, emocional encarnado dentro dele. Eles matam os outros, pede o sacrifício para justificar aquela ideia que está dentro dele, coabitado, tá? Nada pode coabitar sobre nós, porque o nosso corpo, eles são espiritual. Tudo representa os exteriores do corpo, tudo, as nossas expressões, as palavras têm que ficar para dentro. Não dá para você entender a emoção das pessoas. Se a emoção das pessoas vier para dentro do seu corpo, ela vai cair como falsificada. Porque você não pode sentir a dor, a aflição, a angústia dos outros, nem do outro, nem você sentir a dele, nem ele a sentir a sua. Por isso é falsidade, certo? Ninguém está no lugar de ninguém para entender o que se passa na vida sobre alguém. Coloca isso na sua cabeça. Então, temos que agir com serenidade, com respeito, com dedicação e tentar pegar aquela ideia má e começar a trabalhar ela de uma forma externa, no exterior, não é controlar as pessoas, dominar não. As inconsciências elas dominam, elas são ditadores de regra para viver dentro do relacionamento conjugal, dentro da criação dos seus filhos. Eles colocam regra para eles, determinam coisas para eles viverem. Nunca vai dar certo. Eu fiz a abertura da primeira parte explicando esse quadro, muito interessante. Peço a vocês que vejam, ok? Peço a vocês que vejam, é muito interessante, ok? Intervenção de Cristo. Para conhecer este ideal, podemos também conhecer que Deus se divide em dois: um poder que é poder e que cria todas as origens dos corpos, e outro poder que não é poder. Este poder é uma desmaterialização do poder que não é poder, sendo o poder que é poder é chamado de glória de todas as criação de Deus. O poder que não é poder é chamado de Cristo, sendo esta a consciência de toda sua criação. Maravilha isso, muito interessante. Ó, quando o poder é poder, ele é glória.
Esse aqui tá toda a origem de Deus está aqui. Hoje para vocês. Se vocês quiserem entender a si mesmo, coloca a mão dentro de você e começa a entender o que você tem dentro de você. Isso que você quer, que você deseja, que você são verdadeiro. É Deus te instruindo, Deus te mostrando. Isso não está sobre a expressão visual de ninguém, não está sobre a ideia. É você obedecer isso que está dentro de você, né? Quando você tiver numa missão, você obedece. Se agora, se for uma coisa sua, a origem do corpo, você quer uma coisa sobre a sua sociedade, aí você relaciona a sua origem, palavra da vida, para o relacionamento social. Traz a vida até aqui e oferece a verdade para o relacionamento social. Uma consciência da sua física e emocional. Aí o outro lá interessou, certinho, relacionamento corpo a corpo. Aí do lado de cá, vamos explicar o poder que não é poder. O que é o poder que não é poder? É tudo aquilo que está desabitado, que está fora. Ele está desmaterializado dessa física emocional. Ele está desmaterializado. Ele vai para fora e ele forma Cristo. O poder que não é poder é Cristo. É a consciência de tudo que foi criado aqui. Deus é como se Deus estivesse falando assim: eu tenho consciência de tudo que eu criei. Eu vou formar os corpos aqui e vou relacionar eles aqui, né? Aí você fala, aqui é Deus e aqui também é Deus, certo? Aqui Deus cria a origem dele, aqui Deus forma o Cristo, depois por último ele formou o quê? O anticristo. Deus formou o anticristo. Para de ficar se escandalizando, para de dar poder a homem. Deixa de ser covarde, tá? Deus tem ciência em todas as desgraças que vocês fazem. Vocês acham que é o perfeito aí? Acham que é tudo, né? E fica olhando para os outros aí, querendo talvez parar um trabalho social, porque o anticristo não vão deixar, que nem fez com Emanuel. As pessoas estavam lá olhando, Emanuel bonitinho aqui, trazendo a palavra da vida sobre esse corpo físico e emocional. Aí veio as pessoas inconscientes lá, matou. Porque os inconscientes, eles matam, esse tipo de anticristo inconsciente, eles matam o corpo para justificar os seus desejos sexual, para justificar, para querer dinheiro, para tomar dinheiro, para querer tudo. Eles querem as coisas facilitadas, eles não querem trabalhar. São vagabundos que querem explorar os outros, entende, irmãos? Vamos seguir em frente. Para conhecer isto, vamos aplicar uma ideologia na glória de Deus, e sendo este o Pai de todas as vidas, e sendo com uma expressão macho, certo? Para que este mesmo se posicione dentro da origem do corpo, sendo a vida. E se for no Cristo, esta vida vai se transformar em espírito e sendo macho, e da mesma forma, sendo que o espírito e a origem do corpo. E esta origem que dá a vida para o corpo com uma palavra consciente, digamos assim. Como eu tenho dito, né, às vezes quando o espírito está do lado de cá representando a origem do corpo, ele é macho antes do corpo e ele é macho depois do corpo, para representar o relacionamento social. Esse corpo aqui, muitas das vezes, ele não é o seu. Por que eu coloquei dois corpos aqui? Um corpo aqui e esse corpo. Esse corpo aqui, muitas das vezes, ele não é o seu. Ele vai ficar na expressão visual, vai ser sobre aquele que você vê. Aí alguma pessoa, por exemplo, chega aqui do relacionamento social, fisicamente, ele transformou a origem dele, daqui, do jeito que está aqui, transformou palavra e transformou vida. Então ele vai dar um relacionamento aqui. Ele vai dar essa vida para esse relacionamento social e esse relacionamento social vai dar a vida para cá. E o que é isso aqui? A vida? O que é a vida? É consciência. É você se conscientizar sobre os seus relacionamentos. Então, isso aqui vai ficar bonitinho, vai ficar na estrutura. Eu vou ficar um homem em pé completo. Eu vou ter palavra da vida, você corpo e você glória. Porque esses são os 4 espíritos que o homem deve ter dentro de um relacionamento completo. Ele tem que ter isso aqui. Mas quando ele vai relacionar a sua sociedade, ele se divide. Certo? Ele se divide. Por quê? Representando quem está do lado de cá e representando quem está do lado de cá. Tá vendo que eles têm as mesmas formação? Palavra, ele pode transformar esse corpo aqui em origem e relacionar consciente aqui. Esse daqui do lado de cá pode relacionar esse aqui, transformar esse corpo em origem e relacionar consciente aqui.
Veja que legal, que interessante. Ambos vai se conscientizar sobre a verdade. O que isso quer dizer consciência? É verdade. Quando as coisas é verdadeira, quando eu estou relacionando as minhas emoções verdadeiras, eu não estou mentindo para o relacionamento social, eu atinjo automaticamente o meu quarto espírito, por exemplo, consciente, certo? Porque eu vou ter espírito e vou transformar esse espírito em palavra. A palavra eu vou transformar em vida, bateu no corpo. E dessa vida, e desse corpo eu vou transformar ele em consciente, quarto espírito, no mesmo lugar. Aí essa mesma formação vai ter que vir do lado de lá, da esquerda. Vai ter que vir uma pessoa que quer relacionar o meu corpo, corpo a corpo, e vai ter que fazer esse mesmo movimento. Do lado de lá, porque a esquerda sempre vai representar o relacionamento social. Quando tudo estiver bonitinho, todo mundo vai ser à direita, todo mundo vai ter os quatro Espíritos de Deus. Essa é a glória que vai ficar bonita. Todo o corpo vai ser consciente, mas até então está dividido. Né? Existem várias ideologias, blogs diários que eu já venho explicando sobre essa divisão aqui, certo? Tem várias ideologias muito interessante. Procura ver, irmãos, é interessante. Vocês nunca mais vai ser essa vítima social, ok? Muito interessante. Tudo o que está sendo dito, está sendo produzido, é muito interessante. Então, explicando aqui, né, que essa ideia do relacionamento social bem explicativo, né? Vamos seguir em frente. Sendo o poder que não é poder, vamos chamar de Cristo. E para o Cristo, vamos aplicar uma ideologia que com uma expressão mãe. E sendo assim, podemos conhecer que a mãe é espiritual, e sendo esta a própria consciência de toda a criação do poder que não é poder, toda a formação do poder que não é poder. Faltou uma expressão aqui muito importante, vou ver se eu coloco ela aqui rapidinho para a gente acompanhar o raciocínio, certo? Aqui, mãe, não, eu coloquei errado. Pai e mãe. Aqui é muito importante a gente acompanhar essa expressão, porque você vai entendendo. As pessoas vai dizendo, às vezes elas começam a explicar as coisas dentro da sociedade, né? Fala mãe, pai. Geralmente essa estrutura do lado de cá, o pai, isso aqui é a mãe, tá? Essa estrutura de cá sempre vai representar a mãe. Essa estrutura é perfeita, irmão. Entenda isso aqui, maravilha. Só gratidão a Deus por estar trazendo esse tipo de explicação. Se conscientiza e vocês não será essa vítima social, ok? Então, sendo o poder que não é poder, vamos chamar de Cristo, né? Do lado de cá, poder que não é poder, chamamos de Cristo. E o poder que é poder, a gente chamamos de Pai, ou então uma glória que é materializada, ok? Aplicando a consciência deste poder e sendo antes da formação do Cristo, tá? Chamado poder. Existe uma expressão que Emmanuel dizia, né? Nessa postura aqui, que Emmanuel sempre lá de cá. Aqui também pode colocar Emmanuel aqui e pode colocar Jesus do lado de cá. Pode acrescentar, vamos colocar aqui de uma vez. Porque mesmo que ficar aqui, é bom. Mesmo ficar meio desordenado, é bom, isso aqui é bom, certo? Esse Jesus aqui, ele vai estar dividido em Cristo, verdade de Cristo, e desse corpo aqui, da glória de um corpo comum, do relacionamento social. Esse espírito aqui, tá vendo? Só que quando ele atinge aqui debaixo do Cristo, atinge aqui, dá um reflexo desse corpo, falsificou. Então Jesus nunca mais vai poder ser Cristo, tá, irmão? Nunca, 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 nunca. Nunca mais. Esse Jesus aqui acabou para ele, acabou. Deus venceu ele, é Satanás, e Deus já venceu ele. Não existe mais sacrifício do corpo vivo, Deus não vai querer. Quando Deus permitiu esse último sacrifício, Deus disse: eu dou um basta, não aceito mais sacrifício, tá?
Não aceito mais sacrifício. Também não aceito que as pessoas criem língua sobre Jesus, sobre a ideologia de Jesus, sobre o ato satanismo. Porque é isso. Hoje as comunidades religiosas, os antissocialismo, o anticristo, o inconsciente, eles criaram uma língua para Jesus, para esse relacionamento social. Aí vê como é o final de tudo. No sexto milênio, no amanhã do sexto milênio, Deus deu um basta em tudo. Mas aí nós estamos vivendo um anticristo, por quê? Deus está trabalhando relacionamento social. 2 milênios para que Deus trabalhe esse relacionamento social. Maravilha. Incrível esse nosso Deus, maravilha. Então, Emmanuel do lado de cá, Jesus do lado de cá. Jesus se perdeu aqui depois que ele voltou e sacrificou Emmanuel desse relacionamento social. Ele se perdeu. Ele virou uma língua das pessoas emocionais. Alguns atos conscientes usava para passar uma mensagem que ele matou Emmanuel, por exemplo, mas só que música e tal, as pessoas não têm consciência, então elas não entendem. Então muitos atos conscientes usaram o nome de Jesus para criar uma negação. Existe uma forma de vocês de ser dito o nome de Jesus como negação, como Deus negou o sacrifício, tá? Existe várias ideologias dentro desse canal do YouTube que explica tudo, irmão, confere tudo, é muito importante. Então, do lado de cá, Emmanuel, do lado de cá, Jesus. Colocamos, Jesus é do relacionamento social, ele é falso, certo? Ele é falso, certo? Com muita sabedoria, né? Eu não sei se pode mais que esse nome venha representar Cristo. Não, está escandalizado. Ele matou Emmanuel, junto com as pessoas inconscientes naquele tempo, ele matou. Ele se formou com aquelas pessoas que não tinham consciência, não queria ouvir a palavra de Deus, que estava soando sobre o corpo, e matou Emmanuel, certo? É Deus, tá, irmão? Aí você fala, essa palavra da vida, Emmanuel, antes do corpo aqui, a palavra da vida, eu já tenho explicado no início, isso aqui é totalmente espiritual, consciência espiritual, ele não está sobre o físico, ele não está sobre a emoção do corpo, não está não. Isso aqui é consciência espiritual de Deus, isso aqui é Cristo, verdade de Cristo, verdade do corpo também, verdade do relacionamento social, isso aqui eu já tenho dito bem no início, eu falei sobre essa palavra da vida, Moisés e Elias, que ele é representado dentro da cabeça dos príncipes, é isso. Aqui eu estou aqui eu estou aplicando ele num ato espiritual, né? Mas quando ele vem na formação da formação de Cristo, ele vem com a consciência dos príncipes, ele vem chamado Moisés e Elias, só para vocês informar. Mas isso aí tudo está dentro de nós, é uma coisa. A origem do nosso corpo está dentro de nós, Deus está habitado dentro de nós, Deus é perfeito. Aí, o que acontece? Naquele tempo lá eu falava que esses dois aqui é o xodó de Deus, é o xodó de Deus, né? É o xodó de Deus, palavra da vida, é incrível. Se vocês não sabem o que representa a palavra da vida, volte, irmão, fala. Eu não vou voltar nesse blog, não vou explicar nesse blog, né? Mas se tiver uma oportunidade, vamos falar de novo, vamos repetir, ok? Vou fazer uma terceira parte, peço a vocês que a acompanhem, é muito interessante, ok? Para vocês poderem aprender tudo o que está sendo dito. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos e que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.